Como restaurar marcadores ressecados. Revivendo canetas à base de água. Despeje uma xícara de água morna em uma tigela. Se tiver mais de uma caneta à base de água ressecada, use esse pequeno truque para aumentar a vida útil do objeto. Comece enchendo uma tigela com água morna ou quente. No próximo passo, mergulhe a ponta da caneta na água, permitindo que a tinta comece a fluir livremente novamente. Perceba que não é necessário usar água quente ou morna. A água fria funcionará. Mas como a tinta amolece mais rápido na água quente, usando-a será mais rápido. Coloque a ponta da caneta na água. Tire a tampa da caneta hidrográfica e mergulhe a ponta na água por completo. Deixe-a lá por 5 minutos. Talvez note um pouco de tinta saindo da ponta e entrando em contato com a água. Isso é normal. Como dito acima, esse método só é recomendado para canetas à base de água. Se não tiver certeza se a sua é uma delas, olhe a embalagem. Se ainda a tiver, como regra geral, elas são usadas para desenhar e colorir. E são indicadas para crianças. Embora existam exceções, como variantes de alta qualidade feitas para artistas profissionais. Deixe a caneta secar em cima de um pano. Remova a caneta da água. Passe o pano na ponta para tirar o excesso de água. Depois coloque-a no pano para secar. Você deverá deixá-la secando até que a ponta não tenha qualquer vestígio de ter sido diluída em água. Mas também não esteja tão seca que não seja mais possível escrever. A caneta pode levar até 24 horas para secar. O melhor a se fazer é testá-la em uma folha de papel a cada 2 horas para ver se voltou a funcionar. Perceba que esse processo derramará um pouco de tinta na toalha ou pano. Embora seja tinta à base de água, as manchas são difíceis de remover. Então talvez seja uma boa ideia usar um pano velho, que não se importa de estragar. Coloque a tampa quando terminar. Quando a caneta tiver voltado a funcionar, nunca esqueça de colocar a tampa. Deixá-la sem é uma excelente maneira de fazê-la secar novamente. Por outro lado, mantê-la tampada entre um uso e outra ajudará a manter a umidade na ponta, garantindo assim o funcionamento adequado da caneta por mais tempo. Se perdeu a tampa da caneta, não se preocupe. É possível fazer uma com papel filme e elástico como substituto temporário. É possível criar um modelo alternativo mais durável ao enrolar um pedaço de fita adesiva em volta da caneta, com o lado adesivo para a forma, e depois enrolá-lo com outro pedaço de fita na parte superior do primeiro, com a parte adesiva para dentro. Outra alternativa é usar algumas gotas de vinagre. Uma solução caseira para umedecer a tinta de canetas à base de água envolve o uso de vinagre. Nesse método, deve-se colocar a caneta em uma tigela vazia e umedecer a ponta da caneta com 1 ou 2 gotas de vinagre branco. Deixe o produto agir por vários minutos antes de testar seu uso. Não submerja a ponta da caneta como feito no método acima. Basta usar algumas gotas. Para transferir apenas 1 ou 2 gotas para cada ponta. Tente encher a tampa da garrafa de vinagre com o produto. E depois use um pequeno graveto ou um conta-gotas para adicionar 1 gota por vez. Injete água na caneta como último recurso.
A última forma de tentar recuperar o funcionamento da caneta requer o uso de uma agulha longa e fina, como uma seringa hipodérmica. Para esse método, encha a seringa com água e depois insira a agulha diretamente através da ponta até que chegue ao corpo da caneta. Injete um pouco de água na caneta com cuidado, permitindo que o ar seja drenado pela ponta conforme a água entrada. Quando a quantidade de água tiver atingido algo em torno de 1 milímetro, deixe a caneta descansando em um pano para que seque por completo antes de ser usada. Como dito acima, revivendo canetas hidrográficas. Segure a extremidade da caneta com a ponta dos dedos. As canetas hidrográficas não usam o mesmo tipo de ponta que as demais à base de água. Então tentar revivê-las ao umedecer a ponta geralmente não funcionará. Em vez disso, tente fazer isso com uma quantidade maior da tinta que está presa dentro da caneta. Para começar, amarre um barbante em volta do corpo da caneta ressecada. Prenda-o com uma fita adesiva. No próximo passo, você usará a força centrífuga para fazer com que a tinta ressecada chegue à ponta. A força centrífuga é basicamente a ideia de que objetos que se movem em círculos entram em contato com uma força que os puxa para fora. Isso longe do centro do círculo in this case. The outward pushing force will move any remaining ink from the barrel of the marker into the tip. Balance a caneta ao redor da cabeça. Com cuidado. Segure o barbante com as mãos e balance a caneta em um movimento circular por cima da cabeça. A ponta da caneta deve estar para fora e não para dentro. A força centrífuga puxará a tinta da caneta em direção à ponta. Faça isso por 1 minuto antes de testar a caneta. Antes de rodar a caneta em volta da cabeça, lembre-se de que o local deve estar livre de qualquer obstrução. Embora seja improvável que se machuque ao fazer isso em uma sala com obstruções, é possível quebrar a caneta ou machucar outra pessoa se acertar o olho dela com a caneta. Então tome cuidado. Outra alternativa é girar a ponta com uma pinça. Se a caneta não funcionar após usar o método acima, pegue uma pinça e tente este método. Segure a ponta da caneta hidrográfica com a pinça e puxe-a para fora. Para muitas marcas de canetas, esse processo não requer esforço. Quando ela estiver para fora, verá que existe uma ponta similar na outra extremidade. Tente inverter e usar essa nova ponta no lugar da antiga. A caneta deverá funcionar imediatamente. Com o tempo, a ponta ressecada entrará em contato com a tinta da caneta. E isso permite que você vire-a novamente e volte a usar a ponta anterior. Talvez seja uma boa usar luvas e proteger a superfície de trabalho com um pano velho enquanto tenta. Este método, embora seja improvável, é possível derramar tinta quando a ponta for removida. Então é uma boa ideia impedir a criação de manchas difíceis de remover. Como último recurso, tente comprar o refil para a tinta. Embora seja eficiente, esse método só funcionará se tiver sobrado tinta dentro da caneta. Para uma caneta hidrográfica completamente vazia, sem tinta na parte interna e com a ponta ressecada, talvez precise comprar um novo recipiente de carga. O refil para caneta hidrográfica pode ser comprado em papelarias ou lojas online. Geralmente,
Não custa caro. Revivendo caneta permanente. Mergulhe a ponta ressecada em álcool isopropílico. Para a maioria das canetas permanentes com pontas ressecadas, é possível fazê-las voltar a escrever com um truque similar ao que mergulhava a ponta das canetas à base de água na água. Para esse método, encha um pequeno recipiente com álcool isopropílico. Por exemplo, talvez queira usar a tampa da caneta com a substância. Não é necessário usar muito álcool. Basta usar quantidade suficiente para submergir a ponta da caneta. Será um desperdício encher uma tigela toda com álcool isopropílico, como fez com a água. Coloque a tampa e deixe a caneta secar. Depois de deixar a caneta em contato com o álcool por alguns minutos, notará que uma pequena quantidade de tinta se misturou a ele. Retire a caneta do álcool e coloque a tampa. Coloque-a com a ponta para cima em um copo ou caneca. E deixe-a descansando por um período de 24 a 48 horas. Depois do período de descanso, se a caneta ainda tiver tinta sobrando, voltará a funcionar normalmente. O álcool isopropílico evapora rapidamente quando comparado com a água. Então não deixe a caneta descansando sem a tampa. Como faria se tivesse submergido uma caneta à base de água? If you do, they will quickly dry out again. Use o álcool que sobrou como tinta. Se o álcool que usou absorveu um pouco de tinta da caneta permanente, você talvez queira usá-lo como uma forma de tinta para seus projetos. As tintas à base de álcool são eficientes para pintar materiais cujos outros tipos de tinta não funcionam, como o metal. Por exemplo, para criar grampos coloridos, mergulhe-os no álcool que usou para umedecer a ponta da caneta permanente colorida. Outra alternativa é injetar álcool e acetona na caneta, como ocorre com as canetas à base de água. É possível dar nova vida à caneta permanente ao injetar umidade dentro dela. No entanto, nesse caso, não use água, mas sim solvente. Injete 1 milímetro de álcool isopropílico, ou a acetona, o ingrediente principal do removedor de esmalte, no corpo da caneta como faria com a água no método acima. Verifique a embalagem da caneta e seus ingredientes para descobrir o tipo correto de solvente a ser usado.